Em nenhum momento a gente colocou a Cristi sentada numa cadeira e falou assim, agora você vai aprender isso. É tudo de uma forma de brincadeira, é tudo lúdico. Foi o melhor curso que nós já fizemos. Olá, bem-vindo. Sejam bem-vindos à Semana da Alfabetização. Bem-vindos! Olá, sejam bem-vindos à Jornada da Alfabetização em Casa, esta série especial de vídeos em que você vai descobrir o caminho para uma alfabetização de verdade, altamente eficaz, que vai desde a preparação das crianças para a leitura até aquele momento mágico em que seus filhos lerão as primeiras palavras. E você vai ver que pode começar esse processo o quanto antes, com seus filhos de 3, 4 ou 5 anos de idade, mesmo que você não tenha uma formação acadêmica na área da educação, mesmo que você não tenha estudado nada sobre o assunto até hoje e esteja começando completamente do zero. E você poderá realizar esse processo em casa, de forma simples, rápida e, o que talvez seja o mais importante, de forma muito, mas muito divertida. Você vai ver que o processo que vou introduzir aqui na jornada será uma grande diversão para seus filhos, como provam as famílias que decidiram alfabetizar em casa usando esse método. E se para os seus filhos será uma grande diversão, para você será uma das tarefas mais gratificantes que você vai empreender, se não a mais gratificante. E por quê? Em primeiro lugar, por causa daquilo que eu chamo de efeitos colaterais da alfabetização em casa. Imagine você acompanhando o crescimento da memória e da inteligência de seus filhos dia após dia com atividades que, além de instrutivas, fortalecem os laços familiares. Imagine seus filhos muito mais obedientes, mais tranquilos, prestando mais atenção ao que você diz, ao que você pede. Enfim, imagine sua casa se transformando em um ambiente muito mais sereno e alegre. Pois bem, tudo isso acontece quando você decide alfabetizar seus filhos em casa. Mas existe um ponto que considero o mais importante de todos, e eu acredito que é por isto que você está aqui comigo hoje. Alfabetizando seus filhos em casa, você tem a chance de protegê-los daqueles métodos de alfabetização totalmente ineficazes que, infelizmente, são praticados há décadas na grande maioria das escolas de nosso país, quer sejam públicas, quer sejam privadas. Esses métodos são os grandes responsáveis pela situação educacional tão precária que vivemos hoje no Brasil, sobretudo na pré-escola e no ensino fundamental 1. Hoje, infelizmente, 50% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. E você sabe o que isso significa? Que metade de nossos universitários são incapazes de ler e compreender textos. Pergunto, é isso que você quer para seus filhos? É claro que não, mas é isso que você está dando para seus filhos ao deixar a alfabetização por conta de uma escola hoje no Brasil. Você está dando para eles 50% de chance de serem um fracasso em leitura e escrita. É por isso que eu digo que alfabetizar os filhos em casa não é simplesmente uma questão de preferência. É praticamente a única saída que você dispõe para livrar seus filhos do analfabetismo funcional. Mas afinal, que métodos são esses? Como eles funcionam? E por que são tão prejudiciais? É justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou falar qual o principal mito sobre a alfabetização que circula entre nossos educadores e pedagogos há décadas. Eu vou falar também sobre o pior método de alfabetização que existe, o qual você deve evitar a todo custo. Por fim, vou mostrar a você o que um método de alfabetização precisa ter para ser considerado eficaz e como ele funciona na prática. Isso quer dizer que no fim deste vídeo, você estará, por um lado, vacinado contra o que há de pior em educação infantil e, por outro, terá em suas mãos um critério claro e objetivo para escolher o melhor caminho para a alfabetização de seus filhos. E isso é algo tão importante que, se você sair desta jornada tendo aprendido somente isso, eu já me darei por satisfeito. Mas espera aí, quem é você, meu amigo? Como você pode afirmar que um método é melhor que o outro? Que eu não preciso de formação acadêmica para alfabetizar uma criança? De onde você tirou uma coisa dessas? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Nadalim e nos últimos 6 anos eu coordenei o processo de alfabetização de mais de 400 crianças. Tudo isso aconteceu na escola de minha mãe, que fica em Londrina, no norte do Paraná. Além disso, eu já ensinei pela internet 1.630 pessoas, entre pais, mães, futuros pais e mães,
a alfabetizarem seus filhos em casa por meio do meu curso online que se chama Ensine Seus Filhos a Ler Pré-Alfabetização. Veja, por exemplo, o caso dos meus alunos Sheila e Daniel. Eles alfabetizaram a filha deles, a Cristi, em casa usando o meu método. Com 3 anos e 8 meses, a Cristi leu sua primeira palavrinha. Hoje, ela já lê de forma impressionante para uma menina com pouco mais de 5 anos. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Impressionante, não? Mas apesar de hoje eu ser capaz de ensinar pais a ensinarem seus filhos a ler, de modo que eles colham esses frutos maravilhosos em suas famílias, as coisas nem sempre foram assim. Eu lecionava na universidade, mas estava insatisfeito há muito tempo, porque eu percebia que ano após ano os alunos chegavam cada vez piores. Eles não tinham interesse pelos conteúdos, não gostavam de ler e assim por diante. E, infelizmente, há 7 anos, meu irmão sofreu um acidente muito grave, e foi quando então eu fui a Curitiba e passei um período extenso rezando muito por ele, e foi nesse período que eu tomei uma decisão muito séria em minha vida, que eu abandonaria a minha profissão na universidade e cuidaria das coisas de minha família, já que minha mãe tem essa escola, a Escola Mundo do Balão Mágico, há mais de 30 anos. Então eu rezei muito e decidi, vou trabalhar na escola de minha mãe, já que eu tenho um mestrado em educação, porque minha mãe precisaria cuidar de meu irmão em Curitiba. Então eu voltei a Londrina e assumi a coordenação da Escola Mundo do Balão Mágico. Mas, além de ter tomado essa decisão, aconteceu algo muito marcante em minha vida em Curitiba. Bom, e rezando o terço e pedindo muito pela saúde de meu irmão, eu comecei a fazer lá em Curitiba a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, a novena das rosas. Para quem não é católico, essa novena, quando você faz essa novena, você fica esperando um sinal de Santa Teresinha. Você quer receber rosas, porque isso significa que o seu pedido será atendido. E foi isso que aconteceu comigo. Eu, no terceiro dia da novena, dentro de um ônibus em Curitiba, recebi então um cartão repleto de rosas e comecei então a ler tudo sobre Santa Teresinha, uma santa que até então eu não conhecia. Tudo aconteceu assim por providência divina mesmo. E no começo eu não estava compreendendo muito bem aquele sinal. Por quê? Porque eu estava pedindo pela saúde de meu irmão, né? E só depois de anos, indo para a escola de minha mãe, eu descobri o que Santa Teresinha queria com toda essa história. Santa Teresinha, do Menino Jesus, em sua biografia, fala muito sobre a infância espiritual. E ela relata a relação dela com Cristo, demonstrando que ela simplesmente era o quê? Uma criança nos braços de Jesus. Então, depois de muitos anos refletindo sobre a história de Santa Teresinha, sobre tudo o que aconteceu comigo, e eu recebi várias rosas depois desse sinal que eu recebi dela em Curitiba, eu cheguei à conclusão de que o que ela queria para mim era justamente me tirar da universidade, da minha relação com os adultos e me transportar para o universo das crianças. Então eu fui para a escola de minha mãe, assumi a coordenação, mas não sabia o que eu deveria fazer para melhorar o desempenho das crianças em leitura, escrita e em outras áreas. Foi quando então eu tive uma conversa com o professor Luiz Carlos Faria da Silva, que me apresentou o que ele chama de métodos eficazes, de abordagens eficazes, que possuem comprovação científica. E comecei a pesquisar e a estudar esses métodos, comprei vários métodos de alfabetização e foi assim que eu comecei a elaborar um método de alfabetização que não só melhorou o desempenho das crianças no aprendizado da leitura no primeiro ano do ensino fundamental, mas que também auxiliou aquelas crianças que estão lá na pré-escola a se prepararem para a alfabetização. E o que eu fiz no início? Eu comecei trabalhando com as crianças do ensino fundamental 1, crianças entre 6 e 10 anos. Comecei a melhorar a fluência e leitura dessas crianças. Em pouco tempo, elas começaram a memorizar poesias, a ler com fluência textos, a compreender os textos. E eu fiquei fascinado, porque eu simplesmente usava 1 hora por semana para treinar
a fluência em leitura dessas crianças. Quando eu comecei a perceber esse resultado das crianças, o desempenho das crianças em leitura, então eu comecei a olhar para as crianças lá na pré-escola e a pensar num modelo, num método que as preparasse para a alfabetização. Resumindo, ao fim de 3 anos, eu tinha em minhas mãos um método completo de alfabetização testado e garantido. Foi quando eu me senti à vontade para compartilhar meu conhecimento pela internet com aqueles pais que desejavam saber mais sobre educação de crianças. Mas afinal, qual é a diferença entre o meu método e esses que estão na maioria das escolas do Brasil? Bom, essa diferença vai ficar mais clara quando eu mostrar para você, antes de mais nada, como você não deve alfabetizar seus filhos. Então, pegue papel e caneta e anote tudo. Essas informações são valiosas. Em primeiro lugar, preciso destruir um mito que é considerado praticamente um mandamento divino pela maioria de nossos educadores. Esse mito é como um vírus que se propaga com muita facilidade, mas só traz malefícios a nossas crianças. E que mito é esse? É o mito de que aprender a ler é um ato espontâneo, tão natural quanto aprender a falar. Lindo, não? Mas a verdade é que essa afirmação é um absurdo e traz consequências arrasadoras. Ora, se aprender a ler é um ato tão natural quanto falar, então quando uma criança não consegue aprender a ler, a culpa deve ser dela. Ela deve ter algum problema. Você já percebeu com que facilidade e com que frequência as crianças hoje em dia são diagnosticadas com atraso no desenvolvimento ou déficit de atenção? Como não é necessária qualquer instrução direta no ensino da leitura, os professores e os métodos nunca são os responsáveis diretos pelo fracasso das crianças no aprendizado da leitura. E aí o que acontece? As crianças, ainda que não consigam ler e escrever, em geral passam de um ano a outro em nome da promessa de que um dia serão capazes sozinhas de aprender a ler e a escrever. É um absurdo, não? Então grave isto de uma vez por todas. Aprender a ler não é um ato natural, pois a escrita alfabética é uma invenção da humanidade e não tem absolutamente nada de natural. O aprendizado da leitura é um ato cultural que depende de instrução explícita e sistematizada. Portanto, você não vai conseguir alfabetizar seus filhos se acreditar que aprender a ler é um ato espontâneo, certo? Muito bem, professor, mas isso que você acabou de falar é apenas um conceito, uma ideia, não é exatamente um método. Você está dizendo que as escolas em geral não têm um método? Sim, eles têm um método, mas esse método se encaixa muito bem nessa ideia, nesse mito de que aprender a ler é um ato espontâneo. E que método é esse? É simplesmente o método de alfabetização mais ineficaz que existe. Esse método extremamente ineficaz é o método global ou idiovisual. E por que ele é tão ineficaz? Esse método baseia-se na falsa crença de que as crianças conseguem memorizar sequências de letras que formam palavras só de olhar, ou seja, somente com a memória visual, sem qualquer compreensão do que cada letra representa individualmente. Isso faz com que ler se torne algo como memorizar uma lista telefônica. Como funciona a coisa? Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas grosso modo é o seguinte: um flashcard, como este aqui, é apresentado à criança com a imagem, por exemplo, de um pato. Aí a professora diz: isto é um pato. Se a criança já sabe falar, ela vai repetir a palavra pato. Depois, a professora mostra o verso do flashcard ou outro flashcard. Há várias estratégias com a palavra pato, destacando a forma da palavra pato. Aí a criança lê a palavra pato, emparelhando a imagem do pato e a palavra pato, a qual representa essa imagem. Além disso, é claro, ela ouve o som da palavra pato, associando a palavra pato. Com o passar do tempo, a professora retira a imagem, que até então servia de muleta, deixando só a palavra pato. A criança então, que associou a palavra pato à imagem e ao som que ouvia, vê a palavra pato sozinha e logo diz pato. Parece mágica, não? E qual é o problema aqui? O problema é que a criança não está decodificando a palavra pato, não está de fato lendo. Ela está apenas reconhecendo a forma da palavra pato, como reconhece uma imagem que já viu antes. Está utilizando as mesmas estratégias que empregamos para reconhecer uma face, um objeto e assim por diante. Tanto isso é verdade que se logo depois você apresentar à criança a palavra pata, ela possivelmente lerá pato. E por quê?
porque ela está apenas reconhecendo a forma da palavra. E como a palavra pato é muito parecida com a palavra pata, ela acaba se confundindo. Além disso, se você apresentar a essa criança que está sendo alfabetizada pelo método global uma palavra mais complexa, uma palavra que ela nunca viu antes, ela não será capaz de lê-la. Ocorrerá exatamente o mesmo que se você lhe mostrasse um objeto desconhecido e pedisse para dizer o nome desse objeto. Por isso, aprender a ler simplesmente tentando reconhecer as palavras como se fossem objetos é algo absurdo. Fazer com que a criança memorize a representação escrita de cada palavra é praticamente impossível. É por isso que eu falo com toda a certeza do mundo: não adote esse método para ensinar seus filhos a ler e, principalmente, não matricule seus filhos em uma escola que utilize esse método. Muito bem, professor, aprendi como não se alfabetiza uma criança. E agora, como é que eu faço? Bom, chegou o momento mais importante deste vídeo, em que eu vou explicar para você o que um método precisa ter para ser considerado eficaz. É o seguinte: o centro dos métodos mais eficazes de alfabetização é o que tecnicamente chamamos de princípio alfabético. O princípio alfabético é o coração dos chamados métodos fônicos. Você provavelmente já ouviu falar em método fônico. Talvez você não saiba que exista uma variedade de métodos fônicos, uns melhores, outros piores. Mas todos os métodos fônicos têm uma coisa em comum: pretendem que as crianças dominem o princípio alfabético. Grosso modo, quando uma criança domina esse princípio, ela é capaz de converter de forma consciente grafemas em fonemas. Ou, para ficar mais fácil aqui a nossa compreensão, é capaz de converter as letras em sons. Então, em primeiro lugar, você precisa ensinar para as crianças os valores fonológicos das letras, ou seja, seus respectivos sons. No Brasil, as escolas fazem exatamente o contrário. Apresentam primeiro o alfabeto e ensinam as crianças a reconhecer as formas das letras. Mas pare para pensar. Logicamente e cronologicamente falando, uma letra não precede o som que ela representa. Primeiro vem a realidade sonora e só depois sua representação no plano gráfico. Antes de a escrita ser inventada, existia a linguagem oral. Então é lógico que no processo de alfabetização nós devemos obedecer a essa ordem. Primeiro, as crianças precisam ter uma experiência auditiva, conhecer os sons do nosso alfabeto. Isso é tão simples que eu tenho até vergonha de explicar. Então primeiro você vai ensinar os sonzinhos das letras para as crianças. Mas isso quer dizer que você vai ensinar o som de cada letra na sequência do alfabeto? Não. Você não deve apresentar a letra A e dizer para seu filho: o som desta letra é A, depois a letra B e o som desta letra é B. A letra C, o som desta letra é K ou S. Não, você não vai fazer nada disso. Isso é um erro que muitos pais e mães cometem achando que estão praticando o método fônico. Como tudo que encontramos na tradição pedagógica, nós devemos ir do mais simples para o mais complexo também no momento de ensinar os sons das letras aos nossos filhos. Então, eu recomendo que você ensine aqueles sons que a criança consiga pronunciar e sustentar por um longo tempo. E aqueles sonzinhos que elas não conseguem sustentar por um longo tempo, você deixará para um segundo momento. Então, por exemplo, o som da letra V. As crianças em geral conseguem produzi-lo com tranquilidade. Se você pedir a seu filho que prolongue o som do V, ele será capaz de fazê-lo. Então comece por aí. Ah, professor, mas a letra V está quase no fim do alfabeto. Tudo bem, mas você não vai seguir a ordem alfabética. No caso, para ensinar esses sons, precisamos utilizar o recurso da dramatização, pois as crianças memorizam muito melhor quando associam o som a um gesto. Então diga a seu filho: vamos imitar o som de um avião? E aí você fará o gesto. E convidará seu filho a fazer o mesmo. É só isso. É muito simples, não? Qual outro som podemos ensinar no início? O som da letra F. Peça para a criança colocar uma folha sobre a mão. Depois, encoraje-a a soprar tal folha. Pronto, está aprendendo o som da letra F. Note que aqui ela consegue sustentar o som por um tempo razoável. Então, definitivamente, os melhores métodos são aqueles que levam a criança a conhecer o princípio alfabético. Então agora vou resumir e ordenar tudo que a gente aprendeu hoje neste vídeo. Primeiro,
Não acreditem no mito de que aprender a ler é um ato espontâneo, natural. Isso só vai trazer malefícios para seus filhos. Segundo, fujam dos métodos não eficazes, os chamados métodos globais ou idiovisuais. Se seu filho já está matriculado numa escola, procure saber qual o método utilizado. Se for global, nada feito. Terceiro, dê a seu filho a oportunidade de ser alfabetizado por um método fônico. Sabendo conduzi-lo em casa, é possível começar o processo de alfabetização com crianças de 3 anos, levando-as a lerem palavras e frases simples de forma fluente e em pouco tempo. Quarto, não comece ensinando os nomes das letras. Comece sempre ensinando os sons das letras para as crianças. Porém, você deve começar ensinando os sons em si. Aqui embaixo deste vídeo há um botão para que você depois baixe um PDF no qual eu apresento uma sugestão de sequência mais adequada para ensinarmos os sons das letras para as crianças. Então, um belo dia, quando seu filho dominar o princípio alfabético, ele será capaz de ler palavras simples. Vamos tomar como exemplo a palavra uva, que é uma palavra super simples. Seu filho vai saber o som da letra U, o som da letra V, e o som da letra A, certo? Então, no momento da leitura, seu filho simplesmente reunirá esses 3 sons. U, V, A. Uva. Uva. Entenderam? Simples, não? É claro que existe uma série de atalhos e exercícios para que seus filhos cheguem a uma leitura fluente e perfeita. Mas o princípio, grosso modo, é esse. Porém, existe um segredo aí, desconhecido ou negligenciado pela maioria das escolas. E as escolas que sabem desse segredo cobram uma fortuna. Acontece que existem alguns pré-requisitos para a alfabetização, ou seja, seu filho precisa desenvolver algumas habilidades para que ele não só adquira o princípio alfabético, mas compreenda textos no futuro. Quais são esses pré-requisitos? Eu vou falar sobre eles no próximo vídeo. Agora eu vou pedir algo para você. Se você gostou deste primeiro vídeo da série, se ele lhe foi útil, peço que você deixe um comentário aqui embaixo. É muito importante para mim saber a sua opinião sobre esse conteúdo. Pode ser uma frase dizendo algo do tipo: Carlos, gostei, quero ver o segundo vídeo, ou só, gostei, não gostei, enfim. Eu prometo ler cada comentário e responder-lhe na medida do possível. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo também, pois vou fazer um vídeo especial respondendo as principais perguntas. E se você souber de alguém que precisa conhecer esse assunto, passe o link para essa pessoa e espalhe essa série de vídeos que ficará no ar por pouco tempo. Pode espalhar os arquivos PDFs também, não tem problema, eles foram feitos para isso mesmo, tá certo? Então vá lá, gaste 15 segundos do seu tempo e deixe um comentário agora mesmo. A gente se vê no próximo vídeo.